Beleza, vamos lá. Hoje o papo é sobre um tema que parece super complicado, mas que no fundo mexe com a vida de todo mundo: licitação pública. Sabe, é basicamente o jeito que o governo, seja prefeitura, estado ou federal, usa para comprar, bom, literalmente tudo. De um simples clipe de papel até, quem diria, um show de carnaval. E já que eu falei em carnaval, alguém já parou para pensar nisso? Como é que uma prefeitura faz para contratar aquele artista famoso com um show que custa uma fortuna para o carnaval da cidade? Pode parecer que são coisas totalmente diferentes, né? Mas a real é que o processo para contratar a estrela do carnaval é o mesmíssimo usado para construir uma ponte, administrar um porto ou comprar remédios para um hospital. Tudo isso tem que passar por um caminho formal, que é a tal da licitação. Resumindo, a licitação é tipo um concurso. As empresas entram numa disputa para ver quem vai vender um produto ou prestar um serviço para o governo. A lei manda buscar a proposta mais vantajosa e, para isso, tem que seguir um monte de regras, tudo para garantir que o processo seja justo e transparente. Na teoria, é um sistema com regras bem claras, feito para garantir o melhor negócio para o dinheiro público. Só que, na prática, onde tem muito dinheiro e poder em jogo, a história nem sempre acaba bem. Às vezes, ela dá muito, mas muito errado. E aí eu lanço uma pergunta que parece até piada. É possível que a proposta mais cara, mas tipo centenas de milhões de reais mais cara, vença uma licitação bilionária? Parece que não, né? Mas aconteceu. Em São Paulo, na concorrência por uma obra viária gigante, o consórcio que ofereceu fazer o serviço por 1 bilhão e 800 milhões de reais foi desclassificado. E quem ganhou? A empresa Acciona, com uma proposta de quase 2 bilhões e 100 milhões. A justificativa oficial foi que a proposta mais barata não cumpria umas exigências técnicas do edital, coisas como a construção de túneis e sistemas de drenagem. Agora, olha só o que deixa tudo mais interessante. O consórcio que perdeu veio a público e disse: olha, a nossa proposta é sim a mais vantajosa, quase 300 milhões mais barata e cumpre tudo o que o edital pedia. Eles alegaram que usaram inovações de engenharia que a própria lei incentiva. Claro que essa briga foi parar na justiça. Uma polêmica como essa já seria um problema enorme, mas infelizmente o buraco é bem mais embaixo. Em muitos casos, a questão não é uma interpretação diferente do edital. O problema é fraude. Corrupção na cara dura mesmo. Isso não é um caso isolado, tá? No Mato Grosso do Sul, por exemplo, a Operação Fake Cloud investigou mutreta em licitações de sistemas de computador. Já a Operação Parasita descobriu um esquema que fingia fazer compras para um hospital e desviou 14 milhões de reais. No mesmo estado, uma cidadezinha contratou por mais de 5 milhões uma empresa que já era investigada por fraude em dezenas de outros municípios. E lá na Bahia, a coisa fica ainda mais absurda. Num contrato de combustível para a Prefeitura de Correntina, na Bahia, o Tribunal de Contas fez as contas e viu que a quantidade contratada era, bem, mais de 1 milhão e 100 mil litros acima do necessário. Para a gente ter uma ideia do que esse número significa, é combustível que daria para um carro dar 325 voltas completas ao redor do planeta Terra. É inacreditável. E para piorar, a investigação ainda apontou um conflito de interesses escancarado. O dono do posto era do mesmo partido do prefeito. Pois é. Bom, diante de tanto problema, a gente se pergunta, mas não tem regra para impedir isso? Tem sim, e na teoria elas são bem rígidas. Vamos dar uma olhada em como o sistema deveria funcionar. Toda a lógica por trás disso se baseia numa ideia principal: a supremacia do interesse público. Pensa assim, num contrato entre duas pessoas, as duas partes são iguais. Mas quando uma dessas partes é o governo, que representa todo mundo, a sociedade inteira, aí a balança tem que pesar para o lado do bem comum. É por isso que a lei dá ao governo os poderes especiais, tudo para garantir que o interesse de todos venha sempre em primeiro lugar. E um desses superpoderes é o de terminar o contrato por conta própria. Se a empresa contratada pisa na bola e não cumpre o combinado, o governo pode chegar e, sem pedir licença, tomar o controle da obra, ocupar o lugar, usar os equipamentos da empresa, pegar o dinheiro da garantia para cobrir o prejuízo e até segurar pagamentos. É uma ferramenta bem forte para proteger o nosso dinheiro. Mas só punir quem faz errado é só uma parte da solução, né? E se a gente conseguisse criar um jeito de licitar que já diminuísse a chance do erro acontecer lá no começo? Pois é, o sistema está tentando evoluir exatamente para isso.
Uma das novidades mais bacanas da nova lei de licitações é o tal do diálogo competitivo. Funciona assim: em projetos muito, mas muito complexos, tipo uma linha de metrô, em vez de o governo chegar com tudo pronto, ele pode escolher umas empresas top de linha e, literalmente, sentar e conversar com elas. Juntos, eles desenvolvem as melhores soluções técnicas e financeiras. Só depois dessa conversa toda é que vem a proposta final para valer. O pulo do gato aqui, como explicou um diretor da Companhia Paulista de Parcerias, é exatamente esse: buscar jeitos de diminuir não só o custo para construir a coisa, o investimento inicial, mas também os custos para manter tudo funcionando no futuro. A ideia é tornar os projetos mais eficientes e, principalmente, mais viáveis. Mas essa briga por compras públicas melhores não depende só de lei nova. Tem a ver também com uma gestão mais esperta e, talvez o mais importante, com investir nas pessoas que cuidam de todo esse processo. E olha, já dá para ver resultado positivo por aí. Em São Paulo, por exemplo, com uma gestão mais moderna, que usa análise de dados e cria programas para negociar dívidas, o Estado conseguiu recuperar mais de 6 bilhões de reais para os cofres públicos em um só ano. É um dinheiro que volta para financiar saúde, educação, segurança. E o fator humano nisso tudo é chave. A gente vê várias iniciativas pelo Brasil. Em Porto Alegre, seminários juntando especialistas e auditores para discutir o assunto. Em Paulista, lá em Pernambuco, a prefeitura fazendo parceria para treinar seus funcionários a gerenciar e fiscalizar contratos. O objetivo é sempre o mesmo: dar as ferramentas certas para os gestores públicos tomarem as melhores decisões. No fim das contas, a compra pública é sempre essa queda de braço. De um lado, a obrigação de seguir a lei, evitar fraudes e achar o melhor custo-benefício para o povo. Do outro, a enorme complexidade de projetos que vão de um show de carnaval a uma linha de metrô, com todos os interesses que estão em jogo. Então fica essa reflexão no ar, né? Com essas regras novas, como o tal do diálogo competitivo, com mais gente sendo treinada e com uma fiscalização mais de perto, tanto dos órgãos de controle quanto da própria sociedade, será que a gente está finalmente no caminho certo? Um caminho onde cada centavo gasto numa licitação, não importa se é para um show ou para um metrô, se transforme de verdade no maior benefício possível para todo mundo? Bom, essa é a pergunta que fica.